Então, Olá, buscador da longevidade saudável. Você já você já sabe que pode conseguir uma longa vida com saúde. Você já sabe que pode reverter, diminuir sintomas e até reverter totalmente muitas das doenças degenerativas. E agora nós vamos fazer um outro processo muito pouco falado aqui na internet. É possível reverter doenças vasculares? É possível investir na saúde vascular das artérias, das veias, do sistema linfático para manter essa saúde até idades muito avançadas? Então nós vamos aqui trazer hoje um dos maiores especialistas que eu conheci na internet para falar sobre o assunto. Obrigado, doutor Alexandre Amato, pela sua gentileza de estar participando conosco aqui desse simpósio da longevidade saudável. Em primeiro lugar, é possível reverter doenças arteriais, venosas e linfáticas? reverter é uma palavrinha bem forte, né? Eu tomaria muito cuidado em usar essa palavra. Eu acho que vale a pena, antes de responder isso, explicar algumas coisas sobre o sistema vascular, senão fica difícil entender, né? Porque se a gente coloca tudo no mesmo bolo, não dá para comparar maçã com banana, a gente tem que separar, né? Então, a gente tem três sistemas vasculares. Tem o sistema arterial, que é responsável por levar o sangue para as artérias, é o sistema de alta pressão. Tem o sistema venoso, que traz o sangue desoxigenado de volta para o coração, para depois ser levado para o pulmão e ser oxigenado novamente. E tem o sistema linfático, que pega as excretas das células e vai trazer de volta para a circulação. Então, são três sistemas diferentes que funcionam, atuam de forma diferente, que a gente vai ter no corpo inteiro. Tem sistema arterial, venoso e linfático no corpo todo, e cada um tem uma função diferente, né? Então, quando a gente fala reverter, a gente tem que ver que tem vários tipos de doença, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de uma doença linfática, a linfática pode ter erisipela, pode ter um linfedema, pode ter uma obstrução linfática, tem vários problemas linfáticos, uma agenesia, né? A pessoa que nasce sem os vasos linfáticos, é possível reverter isso? Infelizmente não, mas tem como melhorar muito a qualidade de vida, isso sem sombra de dúvidas é possível, né? Quando a gente fala de doença venosa, então das veias que trazem o sangue de volta, a gente tem várias doenças, né? Eu vou falar as mais comuns, varizes, insuficiência venosa é a doença são as doenças mais frequentes que a gente encontra por aí. Obviamente, também tem má formação venosa, tem as compressões extrínsecas, tem várias outras doenças, mas a questão é, a trombose a gente consegue reverter? Sim, se a gente tratar direitinho, nosso próprio organismo vai reabsorver aquele trombo, vai conseguir recuperar aquela área, mas muitas vezes às custas de um dano na parede da veia. Agora, quando a gente está falando da doença venosa varizes, que é extremamente prevalente, ela ocorre por um dano genético, um dano na parede do vaso, em quem tem a predisposição genética ou quem teve a trombose antes, então, que são as varizes secundárias, e esse dano na parede venosa não tem como recuperar, não tem. Assim, tem muita gente no mundo procurando uma maneira para recuperar isso. Então, não tem dieta milagrosa, não tem remedinho milagroso, mas isso não quer dizer que não seja possível melhorar muito a qualidade de vida de quem tem essa doença venosa. Tem sim, tem muita coisa para fazer, fora medicamento, fora cirurgia, para melhorar. Agora vamos falar das artérias. As artérias são essas aqui, ó. Eu trouxe um modelinho aqui para mostrar. Então, essa é uma artéria limpinha. Então, tem um endotélio, a primeira camada de células aqui, super limpinha, né? E à medida que
a gente vai tendo inflamação durante a vida, a gente vai tendo essa deposição de placa na parede do vaso. E aí, essa placa vai crescendo, até um momento em que o seu conteúdo necrótico ele pode expor no interior do vaso e causar uma trombose também, aí uma trombose arterial, uma obstrução, né? Aí a questão é, puxa vida, será que a gente consegue regredir? Tudo vai depender da fase em que você está, né? Se você está numa fase já próxima da oclusão completa, é engraçado, né? Às vezes as pessoas esperam evoluir a doença até a fase final e falar, agora eu vou começar a fazer dieta e exercício físico que eu vou regredir a doença. Não vai, não tem como, né? Agora, quando a gente pega uma lesão pequenininha, uma lesão aqui numa fase mais inicial, você pode não conseguir regredir a lesão, mas você vai conseguir uma outra coisa que é muito boa, você estabiliza a lesão. Então ela fica estável, ela não vai romper e expor o seu conteúdo necrótico e causar uma trombose, ela não vai desenvolver mais, crescer essa lesão, e tem tempo para o corpo desenvolver a circulação colateral e conseguir recuperar a sua função. Então, essa regressão, às vezes a gente busca essa regressão, mas não é bem a regressão que é importante para a gente. A gente quer essa estabilização, desenvolvimento da circulação colateral, que é possível sim com várias medidas médicas, de hábitos de vida e tudo mais. A questão é também, né, entender em que fase que você está, né? Eu conheço uma pessoa que começou a sentir dor no peito e falou, agora o médico falou que eu tinha que fazer exercício, agora eu vou fazer, né? Só que o médico tinha falado para fazer exercício anos antes, né? E ele começou a ter dor no peito, foi fazer esteira. Ele estava infartando, né? Ele esperou ter a dor para começar a dar o primeiro passo no que deveria ter sido feito na profilaxia, na prevenção lá atrás, né? Não adianta a gente buscar tratamento de prevenção, de profilaxia, na hora que a doença já se desenvolveu, já apareceu até complicação dela. Você falou ali, colocou uma palavra-chave, genética. Tem pessoas que têm, na sua história familiar, varizes, outros têm obstruções arteriais, têm doenças isquêmicas e tal. Se está na história, é possível que o indivíduo consiga prevenir para que isso não aconteça com ele? Eu acho essa pergunta é muito legal e eu vou responder até falando de outra especialidade, mas depois eu volto para vascular. Né? Tem um teste genético que ele avalia vários genes e ele consegue dizer qual que é a sua previsão de peso, quanto que você deveria pesar baseado na sua genética, né? Ele avalia, acho que são 300 genes, é uma coisa maluca assim. Eu fiz esse teste e para mim dava um peso de 91 quilos. Eu estava perdendo da minha genética, e é legal porque a gente tem a genética e tem o fenótipo também, né? Então eu estava perdendo da minha genética, eu estava pesando, eu cheguei a pesar 105, 106 quilos, alguma coisa assim. Né? Quando eu bati esse peso, bati o terceiro dígito, eu falei, caramba, eu não só estou perdendo a minha genética, como eu estou usando o terceiro dígito aqui da balança e eu não quero mais, né? Eu vou lutar contra isso. E aí, obviamente, fui atrás de tudo que eu podia fazer para melhorar, e hoje eu estou pesando 79, 80, ou seja, eu estou batendo a minha genética, estou ganhando da minha genética. Então, eu contei tudo isso fora da minha área para falar o seguinte: a genética não quer dizer que você tenha doença. A genética quer dizer que você tem a predisposição para ter. Se você cria um ambiente onde isso é propício de acontecer, né? Então, você tem lá a genética para ter varizes, você fica obeso, não faz exercício físico, não fortalece a panturrilha, come mal, etc., usa o hormônio exageradamente, de forma, às vezes, até desnecessária.
vai aparecer varizes. Agora, se você tem a mesma genética e você faz tudo certinho, se você não conseguir evitar a varizes, pelo menos você vai empurrar esse problema lá para frente, né? E se tiver, vai ter com mais qualidade de vida, vai ser mais fácil lidar, né? Então, veja, às vezes eu tenho paciente com varizes que está no extremo de sobrepeso. Tem as varizes por causa do sobrepeso? Não, né? Quem não tem a genética pode ser o peso que quiser que não vai ter varizes. Mas o cara que tem a genética, ele vai ter a varizes antes. E não só isso, ele vai ser mais sedentário, não vai usar a panturrilha, vai começar a inchar mais, esse inchaço vai deixar mais inflamado, vai começar a ter mais sintoma. Aí vem aquele ciclo negativo, né, que a gente tem que quebrar. Eu acho que a mensagem que eu estou tentando passar é a genética, ela não é determinante, né? Ela sugere o seu mapa, mas você pode caminhar um pouquinho fora do que a genética te previu. E consegue, então, vamos imaginar esse paciente cujo os ancestrais todos tiveram doença vascular, seja arterial, seja venosa, e ele resolve que ele não vai ter. E ele vai começar a fazer exercício, se alimentar adequadamente, fazendo todos os recursos que depois tu vai me dar umas dicas do que deve fazer. Mesmo assim, lá no final, ele vai ter a doença ou é possível dele viver até mais 90 anos ou mais sem ter a doença? Difícil dizer com certeza, né? Eu acho que a questão seria mais quando vai ter a doença, não se vai ter, né? Se ele tem uma... Varizes também, igual eu estava comentando de obesidade, devem ter vários genes envolvidos, tá? Não um só, tem vários. A questão quem tem mais genes positivos para varizes, vai ser difícil lutar contra, mas ele vai conseguir empurrar o problema lá para frente. E aí ele vai chegar com qualidade de vida. Veja, se eu pego um paciente, mesma idade, mesmo tudo, mesma varizes, tudo, um extremo obeso, outro magro. É óbvio que é muito mais fácil tratar as varizes de quem vai estar magro do que quem vai estar na extrema obesidade. Então, se você ajusta os outros fatores, você facilita um possível tratamento também, né? Então, a questão se tem um ou outro gene que sugere que vai ter varizes, tem poucos genes aí levando para a doença venosa, talvez ele consiga empurrar para tão distante o problema que não vai chegar para ele, né? Agora, se a gente vivesse o suficiente, um dia possivelmente poderia chegar, né? Não sei se eu consegui me explicar, eu dei uma volta inteira e eu estou pressupondo também que se ele tiver a doença bem mais adiante, vai ter uma doença de intensidade menor do que... Também. A intensidade menor. Acho que assim, a maneira mais fácil de explicar isso é a bomba da panturrilha, é o coração periférico, é a musculatura que a gente tem que, ao contrair, bombeia esse sangue para cima. Então, eu tenho um paciente que tem varizes, tem insuficiência venosa grave, né? Mas é halterofilista, tem a panturrilha enorme, não tem sintoma nenhum. Eu sou obrigado a fazer uma cirurgia, tratar cirurgicamente esse paciente? Não necessariamente. Eu posso conduzir de forma clínica até quando der, né? Então, uma analogia que às vezes eu faço é a seguinte: as varizes é um problema no encanamento, né? A gente tem que levar a água de novo lá para a caixa d'água. Se eu tenho um encanamento ruim, vai vazar a água e às vezes não vai chegar tudo lá na caixa d'água. Mas eu posso ter um encanamento ruim e ter uma bomba tão boa lá embaixo que vai colocar água lá de alguma forma.
né? Então, se eu tiver uma musculatura extremamente eficiente, eficaz nessa função de bombear o sangue, eu posso não ter os sintomas da doença venosa. E isso eu consigo, não consigo reverter o dano na parede do vaso, mas eu consigo reverter os sintomas. Perfeito. E aqui tu colocou uma coisa importantíssima para quem tem problemas de varizes ou de história familiar, ter a força na panturrilha. Explica um pouquinho melhor isso para ficar bem claro para os pacientes, para os participantes, da importância de fazer exercícios para a panturrilha e quais os principais exercícios para ter um sistema venoso mais eficiente. Não é só força, tá? Força é um dos parâmetros. Eu dei um exemplo de um paciente halterofilista, mas eu vou dar um outro exemplo de outro paciente halterofilista, que esse também foi emblemático na minha vida. Ele também tinha uma panturrilha enorme, só que ele trabalhava como segurança no banco. E ele fica de pé parado o dia inteiro. Então, ele fazia exercício de manhã, acho que fazia à noite também, em 2 momentos durante o dia, mas passava 12 horas do dia parado. Ele tinha mais inchaço do que um paciente que não tivesse uma panturrilha forte. Então, por quê? Porque ele tinha um motor lá, 200 cavalos para colocar água lá na caixa d'água, mas ele deixava desligado boa parte do dia, né? Então não é só a força, tem que ter o uso, né? A gente não pode ficar parado, sedentário, a gente tem que se movimentar, isso durante o dia, né? Parou por 1 hora, levanta, caminha um pouquinho, vai tomar uma água, vai fazer alguma coisa e volta, né? Fazer alguma coisa não é sair para fumar, que é outro problema vascular também, né? E para aumentar esse motor, não precisa ser só exercício com peso. Pode ser feito outros exercícios também? Pode. Como eu disse, a força é só um dos parâmetros. A eficácia é muito mais importante. Não precisa ter uma panturrilha enorme para funcionar, né? Precisa ser eficiente. E essa eficiência a gente consegue com vários pontos, tá? O primeiro deles é a amplitude da movimentação. Então, tem gente que tem anquilose, fica com a movimentação limitada. Então, para essas pessoas é mais importante um alongamento do que só o fortalecimento. E isso, quando vem a idade, fica evidente. De exercícios, tem vários exercícios simples, né? Aquele que a gente coloca o pé na escada e fica levantando e abaixando. Esse é simples de fazer, qualquer um tem um degrau próximo de casa, não precisa de máquina, não precisa de nada, né? Agora, os melhores, sem sombra de dúvida, são os exercícios na água, porque aí também vai ter a pressão da água exercendo o retorno tanto venoso quanto linfático. E aí melhora mais ainda. E o bom da água é que você tem uma limitação da intensidade do exercício, você vai ficar no exercício na quantidade moderada, que é sempre muito bom para a questão vascular. Agora, um exercício que todo mundo tem à disposição, todo mundo sem exceção, né? É engraçado, às vezes as pessoas vêm para mim e falam: porque o tratamento de determinada doença é muito caro. É muito caro, mas você não fez nada do que é gratuito também, né? Porque é só caminhar. É só abrir a porta de casa e dar uma volta no quarteirão, depois 2 e vai aumentando, né? A caminhada é o exercício mais salutar que existe, tanto para a questão arterial, venosa e linfática. E coração também, né? Não é minha área, mas eu posso afirmar que também é. É possível, agora assim, abrindo também para o sistema arterial, é possível ter saúde vascular sem fazer exercício, fazendo todo o resto, mas não fazendo exercício? Vai ser uma saúde precária, não vai ser aquela a melhor saúde possível, não. Mesmo quem não tem, veja, quem não tem doença vascular, tá? Não tem insuficiência venosa, não tem varizes, não tem nada, tá? Imagina esse paciente.
E aí você coloca ele de pé, parado, trabalhando como segurança, professor ou cirurgião. O cirurgião também fica de pé, parado muito tempo, né? Ele vai ter todos os sintomas da doença venosa. Ele vai ter inchaço, ele pode ter, até se for muito tempo durante a vida, ele vai ter até dermatite ocre, vai ter eczema, vai ter lesão de pele por causa disso, mesmo sem ter a doença venosa. Então, eu não estou falando que todo mundo tem que ser halterofilista ou que todo mundo tem que fazer exercício vigoroso. Não é isso. Todo mundo tem que ter um mínimo basal de exercício que a gente consegue com a caminhada. É óbvio que dá para ser mais e melhor do que isso, mas a caminhada já ajuda muito. E a, e a intensidade do exercício? Se eu caminhar ou fizer uma corrida de... Famoso hoje está na moda o HIIT, um treinamento de intervalado de alta intensidade. Existe ganhos no HIIT em relação à caminhada comum ou para o sistema vascular é parecido? Tem alguns pontos aí do sistema vascular que eu acho que o HIIT não é a melhor opção, tá? Tem um estudo bem interessante, eu vou levar para um outro lado a conversa, mas você vai entender o porquê, que mostra a intensidade do exercício versus a ansiedade que o paciente tem, né? Então, exercícios com uma intensidade muito baixa, o paciente é mais ansioso. Exercício com intensidade moderada é onde atinge o menor nível de ansiedade. E exercícios com uma intensidade elevada vai aumentar o nível de ansiedade. Ansiedade está relacionado com estresse, ansiedade está relacionado com bem-estar, né? Então só que é muito difícil a gente atingir esse nível moderado. Quando a gente pega os trabalhos, tem que fazer X quilo de força por tempo, por não sei o quê, né? Onde que a gente vai encontrar isso? E a gente tem que lembrar que as pessoas são diferentes, né? Quando a gente pega um grupo de 1.000 pessoas e faz essa medida, maravilha. A faixa é essa, tem que ficar dentro dessa faixa para ser moderado. Tá bom, só que quando a gente vai ver o indivíduo, a faixa desse indivíduo pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar ali, né? Então tem muito de autoconhecimento, muito de entender o próprio corpo, e isso consegue-se com o tempo. Então, quando está falando de HIIT, eu não acho legal começar com HIIT. Eu acho que você tem que conhecer muito bem o seu corpo para depois escolher o melhor exercício. E para você ficar dentro de uma faixa razoável, aí eu volto, os exercícios na água são os melhores para vascular, porque ele te limita, você não vai conseguir fazer um exercício extremamente exagerado na água, a não ser que vai fazer polo aquático, alguma coisa assim, mas não é o habitual, né? Agora, vai fazer uma caminhada, eu sei que também vai ficar dentro de uma faixa de moderado. Vai fazer uma corrida, eu já não sei, pode até estar dentro de uma faixa moderada para algumas pessoas. Eu lembro de uma paciente que eu operei, e aí ela perguntou no pós-operatório, depois de uma semana, eu posso dar uma corridinha? Eu era bem mais jovem, eu caí no conto. Eu falei, pode, uma semana já não tem problema. Só que ela era maratonista, né? A corridinha para ela era 15K, uma semana depois da cirurgia. Eu falei assim, puxa, ela ficou com dor, teve hematoma, teve tudo isso, tudo resolvido, sem problema nenhum. Né? Mas eu fiquei mais esperto de entender que o que é uma coisa para mim pode ser outra coisa para quem está falando. Né? Uma boa pergunta você faz alguma dieta? Eu como saudável. Né? Experimenta perguntar o que é comer saudável para as pessoas. Cada um vai falar uma coisa completamente diferente, né? Então, isso vale para exercício, isso vale até para remédio, né? Eu pergunto, você toma algum remédio? Não tomo. Aí eu começo a perguntar outras coisas e acabo descobrindo, não, mas eu tomo para pressão, mas esse não conta. Como não conta? Não, baita de um fator de risco cardiovascular, né? Falando em dieta, existem alimentos prejudiciais para a saúde vascular?
E o contraponto, existe alimentos favoráveis para a saúde vascular? Ok, você está me jogando na fogueira, né? Não, não, eu acho que as pessoas ficam muito curiosas com esse tema, porque isso é muito falado, né? Porque eu posso responder o que está nos guidelines, eu posso responder o que eu acho, eu posso responder o que eu faço, e tem várias formas de encarar o problema, né? Veja, quando eu estou falando de aterosclerose, a gente está falando dessas placas de cálcio, tá? Não é o cálcio na alimentação que causa essas placas, então pode ficar tranquilo que não vai ser, não é essa a grande discussão. A grande discussão é se o problema são as gorduras ou se o problema são os carboidratos e açúcares, né? E é difícil responder. As pessoas acham que é super fácil, né? É isso porque eu ouvi isso e ponto final. Mas todos os estudos nutricionais, eles só vão com, eles não relacionam causa e efeito, né? Eles vão fazer uma correlação só. Então, o que se vê que quem tem a aterosclerose, que quem tem as placas, vai ter o colesterol elevado, vai ter LDL elevado. Agora, o que levou a isso e toda a história anterior são vários fatores, não é só o que ele comeu, são os fatores inflamatórios da vida toda, né? Agora, esse nexo causal é difícil correlacionar. Gordura causa colesterol elevado, é isso que podem me metralhar, e eu não sei o seu público que vai pensar disso, mas o que se vê é que quem tem o colesterol elevado está comendo bastante gordura. Ok. Isso é fato para todo mundo? Não necessariamente. Tá? O que eu acho e vejo é que o carboidrato, açúcares também fazem muito mal, de uma forma ou de outra. Então, a gente não pode buscar os excessos, nem excesso de carboidrato, nem excesso de gordura. A gente tem que entrar no bom senso, no meio termo. Mas ninguém ensina bom senso, né? Todo mundo quer um extremo ou outro, né? Então, assim, mas falando de dieta para vascular, falando bem da profilaxia, bem lá no início, buscar o que é menos inflamatório, buscar o que não vai te levar para o sobrepeso e obesidade, que são fatores de risco para doença vascular. Se for por um caminho, se for por outro, se você se manter desinflamado, se manter magro na forma que dá certo para você, maravilha, ótimo, siga assim. Beleza, beleza mesmo, Alexandre. E agora, para nós concluir, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, uma sugestão para as pessoas que estão ouvindo, para aplicarem na sua vida e terem uma saúde vascular por mais tempo. Eu vou dar a maior dica que eu posso dar e que serve para todo mundo e que ninguém dá o devido valor a isso. Eu acho que e vale tanto para o sistema arterial quanto linfático quanto venoso, né? Tomar água, tomar muita água, manter-se hidratado. Aqui, ó, tomar água sempre que possível. Vai ajudar não só no metabolismo, em todos os outros aspectos do corpo, mas como sou cirurgião vascular, vou falar dos sistemas vasculares, né? Sintomas arteriais melhorando com água, hidratação adequada, né? Sintomas venosos e linfáticos também melhoram com o aumento da volemia, com a hidratação adequada. E o que acontece quando a gente está falando de envelhecimento, né? E o que acontece quando a gente começa a envelhecer? A gente começa a diminuir a quantidade de ingesta de água. Por quê? Porque dá trabalho. Se eu vou tomar água, vou ter que ir no banheiro, vou ter que ir mais vezes no banheiro. Então, eu vou parar de tomar água porque eu não quero ir tanto no banheiro. Problema resolvido. Criou-se outros problemas, né?
Beleza, Alexandre. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui compartilhando esses teus conhecimentos. E se você quiser saber mais, o Alexandre tem canal na internet, você pode pesquisar. Ele tem uma clínica grande em São Paulo, né, Alexandre? E Isso, em você São Paulo. é a Clínica Amato, então você pode entrar também e se quiser entrar em contato com ele, consultar com ele, ou seja, você pode buscar mais informações sobre saúde vascular. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. E Alexandre, obrigado novamente, um grande abraço especial para você. Eu que agradeço a oportunidade.